Salve Maria Santíssima. Estaremos falando aqui um pouquinho mais sobre esse grande doutor, Santo Tomás de Aquino, que ele fala sobre a divina providência. Vai falar o seguinte, é do livro aqui do Sextilanges, né? Eu acho que você deve conhecer um dos livros dele, que é A Vida Intelectual. Também tem esse outro livro. Você que quer aprofundar mais dentro do pensamento de Santo Tomás, é um livro ótimo esse aqui. Então vamos lá. Vai falar o seguinte aqui. Deus cria, depois de ter criado, governa. Em São Tomás não é exatamente o mesmo. O governo divino é a providência, como porém aquele supõe esta. Praticamente concede-se que na linguagem ordinária se tome um pelo outro. O que a ideia de providência supõe? O conhecimento em Deus. Deus é providente porque dele procede a ordem das coisas e também a substância delas, porque dele recebem a orientação e a forma. Os destinos universais e particulares, e por conseguinte, porque a concepção desta ordem e destes destinos está incluída no objeto da inteligência primeira. Já não temos de provar que Deus seja inteligente, pois tratamos disso nos capítulos 2º e 3º, ou seja, um pouco atrás aqui do livro, né? Embora pudessem acrescentar-se ainda muitas coisas a este respeito, mas temos de nos limitar. Convém, no entanto, ler em Santo Tomás as admiráveis páginas da nossa tradução da Suma que deixamos indicadas. É também necessário recordar que, embora a inteligência divina abarque necessariamente todas as coisas, apesar disso, em certo modo, não deixa de ficar fechada em si mesma, como já Aristóteles advertira. Só lendo aqui um iniciozinho novamente, né? Deus é providente porque dele procede a ordem das coisas e também as substâncias delas. Aquilo que São Paulo fala, né? Nele somos, existimos, nos movemos. É aquilo que sempre o Padre Paulo Ricardo fala. Se Deus por um instante pudesse dormir, quando ele acordasse não haveria mais nada, porque Deus sustenta todas as coisas no ser. Deus, ele é o autor de tudo. Ele não teve princípio nem tem fim, mas dele tudo provém, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é santo, né? Há duas interpretações, das quais só a primeira é errônea. A primeira, que é errônea, né, fala que Deus se conhece apenas a si mesmo e, portanto, ignora tudo mais. Que Deus se conhece apenas a si mesmo e, portanto, conhece em si tudo mais. Como vimos, conhecer é transformar-se idealmente naquilo que se conhece. Ora, é claro que Deus, nem idealmente, nem de outra forma, se pode transformar noutra coisa, e que ele de maneira nenhuma pode ser outra coisa diferente de si mesmo. Além disso, a multiplicidade de ideias em Deus é inconcebível, porque sendo Deus absoluto, absolutamente simples, as criaturas não podem encontrar-se nele como os elementos de uma paisagem no espelho. Enfim, a inteligência humana é condicionada pelo seu objeto, recebe influxo dele, depende da sua realidade e da sua forma. Ao passo que Deus, inteligência não poderia ser condicionado por nada, depender de nada, receber influxo de nada. Mas não se trata disso. Afirmamos de Deus que é inteligível e inteligente, porque pensamos sob a forma de ser aquele que absolutamente é o próprio inteligível e a própria inteligência. Porque ele é forma pura, imaterialidade soberana, e porque ser espírito é precisamente isto. Portanto, assim como nada do que tem valor de ser se pode subtrair a Deus, primeiro ser, assim também nada do que tem valor de inteligência ou de inteligível se pode deixar de atribuir a Deus,
considerando como primeiro em cada um destes campos. A inteligibilidade de Deus inclui a inteligibilidade do universo, considerado na sua origem, ultrapassando-a de forma infinita. Conhecendo-se a si, Deus conhece necessariamente tudo o mais. Deus conhece tudo, não somente de uma maneira geral, como pretenderiam certos deístas inconsequentes, mas até as mais profundas intimidades dos seres e dos casos particulares que a sua providência tem de reger. Parar um pouquinho, né? Ou seja, a providência de Deus, nós podemos dizer que tudo provém dele, ele como criador, ele como autor, ele como soberano, como princípio, né, de tudo. Princípio não principiado, né, que ele que nunca teve um princípio nem nunca terá fim. Mas também o governo das coisas, ele que vai cuidando. Essa providência também é o cuidado de Deus em nossas vidas, o cuidado de Deus no universo, o cuidado de Deus neste mundo, o cuidado de Deus nas galáxias, o cuidado de Deus na sua criação. Deus vai cuidando, Deus vai sustentando, Deus continua modelando, né, de certa forma, entre aspas, né? Então, é esse amor de Deus infinito. Por que Deus cuida? Porque Deus ama. Não porque Deus desconfia de nós. Deus conta conosco nesse cuidar, mas Ele cuida de forma soberana. E isso não rouba a nossa liberdade, pelo contrário. Deus conta conosco para cuidar da sua criação neste mundo. Deus vai cuidando de forma amorosa, de forma terna, como um bom pai. Isso também é providência de Deus. Deus que cuida de tudo, dos mínimos detalhes, como fala a palavra de Deus, né? Em Mateus 6, 24, seguintes, que nós não devemos nos preocupar com o vestir, com o comer, porque cada dia abaixo do seu cuidado. Em algumas traduções fala cada dia abaixo do seu mal. Esse mal seria a preocupação, né? Então a gente deve se ocupar do dia de hoje. E a forma de nós cuidarmos do hoje bem já é uma forma de, entre aspas, previdenciar para o amanhã, né? A providência e a previdência, elas não estão de forma antagônicas. Somente quando você vai sendo previdente contra a vontade de Deus, né? Mas a providência de Deus vai nos ajudando também a viver de forma ordenada, confiante, equilibrada e sadia a previdência. Ou seja, uma não aniquila a outra. Não é porque eu confio na providência que eu vou deixar de trabalhar, que eu vou deixar de zelar pelas coisas que Deus me deu. Pelo contrário, confiando na providência de Deus, eu vou cuidar ainda melhor. Eu vou zelar ainda mais por tudo aquilo que Ele me deu. Eu vou lutar para que eu possa adquirir mais conhecimento, ter uma saúde melhor, uma vida materialmente melhor, sem ambições, sem ganâncias, mas uma vida digna para os meus filhos. Tudo de forma equilibrada, sem colocar o ter como a razão da nossa existência, sem colocar a fama, o sucesso, os bens materiais acima daquilo que Deus quer para nós. Vivendo abandonado nas mãos de Deus. Ou seja, uma coisa não está contrária. Eu creio que Deus cuida de mim. E eu não posso tomar a frente dos planos de Deus. Mas eu não posso ficar de braços cruzados. Eu não posso ficar esperando cair tudo do céu. Eu não posso ficar assim, Deus vai mandar, eu não vou fazer nada. Eu não vou para o hospital, eu não vou trabalhar, eu não vou buscar emprego, eu não vou estudar. Não é por aí. A providência de Deus, ela não nos convida a isso. Certo? Continuando aqui a leitura, né? A generalidade não tem consistência real, não tem ser. Se Deus conhece os seres enquanto causa do ser, conhece-os na realidade e singularidade deles. Conhece-os até nas possibilidades deles, que são também ser. Pelos mesmos motivos que já repelimos atrás, aquela forma de criação por gradações, melhor dizendo, que atributa a Deus apenas a responsabilidade das primeiras criaturas, repelimos agora um conhecimento por escalões que confinaria a inteligência divina ao universo, sendo que ela abarca todo o ser, pois é o ser
a quem as criaturas uniformemente devem o ser. Se o arquiteto, pela sua arte, fosse a causa do edifício, com todos os seus elementos, incluindo até os materiais e o terreno, conhecendo-se a si, conheceria esse edifício no seu próprio pensamento. Seriam, portanto, inúteis quaisquer visitas à obra, pois esta é a situação de Deus em relação a tudo o que existe. E aí está porque é que não precisa de E aí está porque não precisa, porque é que não precisa de procurar o seu conhecimento dos seres. A estes mesmos seres. Tira-o de si mesmo. Tirá-o de si mesmo, melhor dizendo. Aqui encontra-o em plenitude, não havendo, portanto, para a ciência divina, nem geral, nem particular. Esta ciência alarga-se até o infinito, pois abrange o real e o possível, o presente e o futuro, infindo o atual e o potencial, onde a multidão das formas raia pelo infinito. Aqui tem várias expressões filosóficas que não dá para adentrar agora, né? Eu teria que estudar mais sobre isso e eu me aventuraria em explicar errado. Questão de forma mais profunda, né? Sobre a substância, sobre a forma, sobre a causa primeira e a causa final. Essas coisas eu posso explicar posteriormente quando eu estudar mais a fundo essas coisas, tá bom? Eu quero indicar para vocês aqui como se fosse um blog, né? Um site, cristianismo.org, do professor Donato Rosa. Lá você vai encontrar textos maravilhosos. Cristianismo.org é do www, né? Cristianismo.org é do professor Donato Rosa. Você vai aprofundar esses assuntos de forma incrível. Você vai se admirar com os tesouros que você vai encontrar lá. Repito, www. Se não quiser colocar o www, pode colocar só cristianismo.org, professor Donato. E você vai encontrar lá tesouros lá de Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Ricardo de São Vito, Hugo de São Vito, Santo Agostinho, Santo Afonso de Ligório. Alguns textos traduzidos que nunca foram traduzidos, né? O PDF do livro A Filosofia segundo a Educação segundo a Filosofia Perene, né? Baseado em Santo Tomás de Aquino e Hugo de São Vito. É um livro fantástico, né? Do professor Donato Rosa. Então dê uma olhadinha lá. Você vai, sem dúvida, alimentar-se de um alimento sólido, né? Muito sólido mesmo. Então que Deus nos dê a graça de entender o que é a sua divina providência. Um pouco dela, né? Deus que nos sustenta nos amando e Deus que nos sustenta também cuidando dos detalhes da nossa vida. Deus, repito, não tira a nossa liberdade. Aquilo que Calvino, né, apregoava é uma heresia grande demais, sobre a predestinação para o inferno que alguns calvinistas aceitam, né? Que Deus já predestinou alguns para o inferno. Isso é totalmente contrário à divina providência. Isso fere o princípio de liberdade, fere o princípio do amor de Deus, fere o princípio da providência divina. Não existe isso. Isso é irreal, é uma heresia calvinista terrível. Não caiamos nela, né? Então que possamos ter cuidado para não reduzirmos a providência de Deus ao nosso vestir, ao nosso comer e ao dinheiro. A providência de Deus é muito mais do que isso. A providência de Deus, ela se revela quando nós vamos crescendo em santidade, quando nós vamos crescendo em maturidade humana, se revela naquilo que nós contemplamos na natureza, na criação, se revela quando nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo, quando nós vamos amando a igreja, recebendo os sacramentos. Então, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é belo, provém de uma fonte primeira, que é Deus. Mas não de forma que o panteísmo prega, né? Tipo, cada coisa é um pedaço de Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. De cada coisa contém uma centelha divina, um pouquinho de Deus, um pedaço de Deus, e tudo junto forma Deus. Não é isso. Isso é errado. Não é dessa forma que Deus provê, dando um pedacinho dele para cada coisa. Para o universo, para as pessoas, não é isso. A providência de Deus se revela no seu amor, que cuida cada dia de nós.
nos cuida, nos salvando, Ele se manifestando na economia da salvação, que são as ações de Deus dentro da história para salvar a nós, para cuidar de nós, para mostrar o seu amor infinito e para nos conduzir, né, na missão da igreja. Deus abençoe e vamos aprofundar mais o que Santo Tomás de Aquino fala sobre divina providência. Depois eu vou falar um pouquinho mais a esse respeito. Vou ler só um pouquinho mais aqui. Ora, em relação a tudo isto, o princípio do conhecimento divino, que é o mesmo ser de Deus, a origem universal, é um princípio que inclui absolutamente tudo, a este conhecer. Só se poderia furtar quem se furtasse ao ser. Deus é um ser de compreensão infinita, a qual nada escapa, porque é um infinito de ser de onde tudo se origina, aquilo que eu ia falando, né? E virtualmente todas as coisas, como disse o nosso autor. Esse virtualmente não é esse virtualmente que nós temos hoje aqui não, né? Estou falando para você de forma virtual, é de outra forma, certo? Ou seja, ele que sustenta, ele que dá força. Virtu, né? Virtude quer dizer força, né? De Deus. A força de Deus. Ou seja, ele como autor, ele que vai sustentando e dando força à sua criação, né? Força para existir, força para continuar vivendo, nesse sentido também, né? E virtualmente todas as coisas, como disse o nosso autor. Depois eu vou continuar a segunda parte sobre a providência divina, falando um pouquinho sobre o futuro, certo? E vocês fiquem ligadinhos, talvez à tarde ou à noite eu faça uma live sobre isso, ou então amanhã. Sobre a providência e o futuro, tá bom? Deus abençoe. Divulgue essa live para outras pessoas, tá bom, Claubevânia? Divulgue essa live para outros irmãos, compartilhe. Deus abençoe a todos. Quem estiver ouvindo, compartilhe para que mais pessoas conheçam um pouco da providência divina.